Que Deus abençoe a todos. Gostaria de falar uma palavra sobre cães sem coração e cães com coração. É uma palavra um pouco dura, porém verdadeira. É bom a gente escutar a verdade, principalmente nesses dias dessa crise terrível que o mundo inteiro enfrenta. São muitas mentiras, muitas coisas horríveis, porém é bom a gente escutar a verdade, porque a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, na introdução dessa mensagem que eu elaborei há pouco tempo, diz, a palavra cão, usada como símbolo de fidelidade, companheirismo, obediência, valor e vigilância, Juízes 7, 5 e 6, é também usada na Bíblia como símbolo de impureza, violência, perversidade, prostituição, ganância, maldade, heresia, insensatez, apostasia, negligência, glutonaria, malignidade, falsidade, cegueira espiritual, sodomia e etc. Você pode conferir isso em Deuteronômio 23, 18, 1 Reis 14, 11, Salmos 22, 16, Provérbios 26 e 11, Isaías 56, 10 e 11, Filipenses 3, 2, 2 Pedro 2 e 2 e Apocalipse 22 e 15. Sobre este último aspecto, esse aspecto negativo, né, do cão, a Bíblia diz que os cães ficarão de fora, Apocalipse 22 e 15. É a própria palavra que chama esse tipo de gente de cão. Né? Cães, os cães ficarão de fora. Ou seja, eles não entrarão lá na cidade eterna, na Nova Jerusalém. Eles não terão direito à vida eterna. Pessoas impuras, contaminadas com o pecado, que rejeitam o Evangelho de Cristo. Então não terão direito à vida eterna. É bom lembrar que o termo pecado em hebraico significa errar o alvo, ou seja, rejeitar o Senhor, não fazer a vontade do único Deus verdadeiro, que criou o ser humano para que o mesmo faça a sua vontade. João 3,16. Assim, rejeitar a vontade de Deus significa errar o principal alvo desta vida. Agora vamos observar uma mensagem curta, apenas com 2 pontos. O primeiro ponto, quem são os cães sem coração nesses dias de crise causada pelo novo coronavírus? Primeiro, o tipo de político oportunista que, em vez de orar pelo governo do atual presidente, como diz a Bíblia, 1 Timóteo 2, 1 a 3, aproveita a praga do novo coronavírus para trabalhar contra o presidente. 2. Todo aquele que no início de janeiro de 2020 ocultou revelar ao mundo a verdade sobre essa praga. 3. Todas as pessoas que rejeitam a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos motivos por que Deus permitiu essa pandemia hoje no mundo é porque Ele, cujo amor é eterno, Salmo 136, versículo 1 e João 3,16, quer que todas as pessoas se arrependam e se convertam para que sejam salvas. Ora, 4. Gente da laia dos ladrões oportunistas que foram presos com uma carga de materiais importados da China, cerca de 2 milhões de máscaras e 15 mil testes. 5. Políticos que recebem salários escandalosos e não seguem o exemplo do presidente do Equador, Lenín Moreno, que reduziu pela metade seu salário do vice, de ministros e de vice-ministros. Infelizmente, muitos políticos brasileiros, além de não reduzirem seus salários, não querem nem devolver ao povo o fundo eleitoral de 2 bilhões, para que seja usado na saúde, nessa pandemia, para salvar vidas. Quantos hospitais necessitando de material e não tem, e pessoas morrendo. Então, e esses políticos não estão nem aí. Recebem um montão de dinheiro e passam de largo.
Gente que não vive para ajudar o próximo, inclusive comerciantes que aproveitam a crise para praticar preços abusivos. Provérbios 11, 24. Disse que quem não vive para servir, não serve para viver. Agora, o segundo ponto, quem são os cães com coração nessa pandemia do novo coronavírus? O povo que abraça a salvação de nosso Senhor. Ezequiel 36:6 e Mateus 11, 28 e 30. Como a humilde mulher cananeia que disse a Jesus que também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mateus 11, 26. 2. Davi, que em vez de matar o rei Saul, quando este o perseguia, poupou a sua vida e humildemente disse: após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Então ele foi até além, falando até de pulga, né? Ok, e 3. Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, que se inclinou perante o rei Davi e humildemente disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? 2 Samuel 9:8. Ok, então aqui nós observamos aí o tipo de gente que se encaixa aí nessa categoria cães com coração. É claro que eu estou usando essa palavra cão, mas no bom sentido, certo? Então ninguém me interprete aí, eu não estou chamando o povo de Deus de cão, de jeito nenhum, é um símbolo apenas, certo? Assim como a palavra de Deus, ela faz aquela, menciona aquela passagem tremenda lá em Juízes, né? Deus mandando aí separar os soldados que lambessem a água aí como cão, eram os soldados preparados. Então, é nesse aspecto que eu me refiro, então com todo respeito, né? Então, o segundo tipo aí de gente dessa categoria, todo aquele que ama o Senhor, Deus e o seu próximo. E 3, o tipo de obreiro valoroso, vigilante, aprovado por Deus, como os soldados que desceram as águas e lamberam as águas como as lambe o cão. Vocês sabem que aqueles 300 soldados aprovados por Deus foram com Gideão para a batalha e apenas olha, isso nunca ninguém viu na história. Um exército dirigido por Gideão aí, com 300 homens, e Deus, através desse exército, destruiu um poderoso exército aí de mais de 100.000 pessoas. É incrível isso, né? Incrível não, nós cremos, claro. Nós cremos porque a palavra de Deus diz, e isso é um verdadeiro milagre. O nosso Deus é o Deus dos milagres. Na conclusão aqui eu digo, a única maneira de um cão sem coração ser transformado em um cão com coração é através do novo nascimento, que envolve arrependimento, conversão e lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. João 3:3, 5, 2 Coríntios 5:17 e Tito 3:5. Ok, então, veja bem, você está ouvindo essa palavra interessante. Eu não sou famoso, não sou celebridade, mas são palavras que são verdadeiras. Então, se você ainda não aceitou Jesus, aceite Ele como Salvador e Senhor, porque Ele diz a Bíblia que Ele é grandioso em perdoar. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Ontem eu vi na emissora de televisão CNN Brasil, aquela entrevista aí com aquele professor Leandro Carnal. E na hora que ele foi falar de livros aí, ele mencionou vários livros. Agora, por que ele não mencionou a Bíblia? O livro dos livros, a palavra de Deus, o maior best-seller de todos os tempos. Será que ele não lê a Bíblia? Será que ele não conhece o Deus da Bíblia? E não conhece também a Bíblia, a palavra de Deus? Porque como você vai mencionar livros famosos aí e não vai mencionar o mais famoso? Aliás, esses intelectuais de hoje, né,
Eles mencionam muito aí muitas literaturas famosas, antigas, etc., mas nunca mencionam a Bíblia, a palavra de Deus, que é a única palavra que permanece para sempre no céu. Por que isso? A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então todo mundo aplaude o mal e segue aí no caminho do mal. São poucos, como diz a Bíblia, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, veja, isso é uma tristeza. Eu fiquei muito triste. Como é que uma pessoa menciona tantos livros e não menciona a palavra de Deus? O livro mais lido, o livro mais meditado, o livro mais maravilhoso, o livro que é como uma luz que nunca se apaga, um amor que nunca esfria, uma esperança que nunca termina, um brilho que nunca cessa, um sol que nunca se põe, a palavra eterna do nosso Deus, a palavra que regenera, a palavra que purifica, a palavra que ilumina o caminho, como diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra que, inclusive, hoje a palavra de Deus é escrita, mas um dia os homens viram essa palavra encarnada, o próprio Jesus. E diz a Bíblia que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo, palavra. Então, traduzindo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Né? Viveu nesta vida 33 anos, morreu por nós, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus, intercede pelo povo de Deus, intercede pela igreja. E intercede também, é claro, que o desejo dele, como está escrito, é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer salvar todo mundo. O seu amor é eterno. Então é muito triste saber que esse povo lê tantos livros, são tão bons de leituras de livros, mas a Bíblia é um livro que não dão importância. O livro verdadeiro, o livro que tem as verdadeiras profecias, inclusive o que está acontecendo hoje no mundo, essa peste, isso é permissão de Deus, é cumprimento da palavra de Deus, da gloriosa palavra de Deus que nunca falhou e nunca falhará, porque é a palavra do único Deus verdadeiro. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.